Queridos, quero cumprimentá-lo a todos nesta manhã abençoada, na paz do Senhor Jesus. Eu quero continuar um pequeno estudo feito aqui na Palavra de Deus sobre seleções que Deus faz para adorá-lo a Ele. Deus, após selecionar a primeira vez, conforme nós aprendemos, através do dilúvio, Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai vós e encheis a terra. Essas palavras, queridos, Deus disse para Noé, depois do dilúvio, quando as águas se baixaram, voltava tudo ao normal, a vida daquela família iria continuar, porque Deus havia separado eles, para servir a Ele, para andar na presença dEle. Então nós vimos ali em Gênesis que Deus ele seleciona. O povo estava todo corrompido, estragado, mas Noé continuava firme na presença de Deus. Até que Deus aparece a ele e pede para ele fabricar uma arca conforme as normas e as medidas que Deus iria dar para ele, Tudo bem, Noé trabalhou, lutou, obedeceu a voz de Deus, fez a arca, conforme nós já aprendemos. E o grande dia do dilúvio chegou. E Deus disse para Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu vi você sincero na minha presença. Deus, irmãos, Ele sonda os sinceros aqui na terra. Deus via Noé sinceramente na presença dele. Por mais que o povo se corrompia, por mais que eles afastavam de Deus, mas Noé, tua família, ficava firme. Agora, trabalhando, pregando o evangelho e fabricando a arca. Tudo bem, entrar na arca, o dilúvio veio e consumiu a todos, que não obedeceram à voz de Deus. Depois que as águas abaixaram, o projeto de Deus na terra era de crescer, aumentar tremendamente, formar grandes nações. Nações salvas, na presença de Deus. Depois que acabou o dilúvio, as águas abaixaram, Deus aparece para Noé, conforme nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 9. Disse Deus a Noé e a seus filhos, disse-lhe: frutificai, multiplicai vós, enchei a terra. Foi o que Noé fez, começou a crescer tremendamente. A mão de Deus era com aquela família. Não havia estéril, naquela família. Tudo crescia tremendamente. As criações, os seres humanos, todo cresceu. Nesse período de tempo, amados, diz a palavra de Deus, os historiadores, que passaram-se 10 gerações, Mas eu quero ir aqui no versículo 11 do mesmo capítulo. Aqui no versículo 11 de Gênesis 9, louvado seja Deus. O Senhor aparece para Noé e faz um concerto com ele. Olha o que Deus diz no versículo 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Na verdade, Deus arrependeu de ter mandado o dilúvio. Ele diz aqui que não ia mais destruir com água,
Só que Deus precisava purificar sempre o seu povo, sempre formar uma seleção, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como eu estava dizendo, cresceu tremendamente, passou cerca de 10 gerações. Veio os filhos, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante. 10 gerações se passaram. O povo, irmãos, mais uma vez veio corromper na presença de Deus. Aquela primeira seleção que Deus havia feito, havia se corrompido novamente. Deus ia mandar dilúvio para selecionar novamente? Não, porque Deus havia dito que não ia mais mandar dilúvio. Ele precisava formar novamente uma geração. O que que ele faz? A gente vê aqui na palavra de Deus, no próprio livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Veja o que diz a palavra de Deus, irmão. Olha aqui, ó. Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Louvado seja Deus. E abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, Deus visita a geração de Noé, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fala com um homem, né? Que com certeza Deus viu nele graça. Deus viu em Abraão uma base firme para formar uma nação. Mas para que Deus fizesse isso, Deus precisava tirar Abraão do meio da tua parentela. Porque a Bíblia diz que Deus procurava sempre um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E aonde Abraão morava, né, o povo não era de boa obra com toda certeza. Senão não precisava Deus tirar Abraão do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, para formar uma geração abençoada, para glorificar o seu nome, né? Porque eles estavam corrompidos, afastados de Deus. O que chama a atenção, irmão, que Deus, Ele tira os seus nos lugares mais difícil da terra. Deus estende as mãos e tira os seus. Irmãos, Deus não podia usar Abraão ali no meio da tua terra mesmo? Não podia? Claro que podia. Ele é o Deus, o dono de todas as coisas. Mas ele, naquela época do dilúvio, ele destruiu tudo para formar uma seleção. Ele já disse que não ia mais destruir com água, não. Mas ele tinha que tirar o homem dali do meio para formar uma nação grande para servir a Deus. Ele fala com Abraão e Abraão obedece à voz de Deus. Abraão, irmãos, ele nasceu cerca de 292 anos depois do dilúvio. Havia passado 292 anos, então Deus faz nascer Abraão, o homem da promessa, o homem que Deus cuida dele, porque sabia que ele ia defender o projeto que Deus tinha. E como ele fez, ele saiu do meio dos seus parentes e foi para uma terra que Deus ia mostrar ainda, que ele saiu sem rumo. Amados,
para a terra que Deus te chama nesta manhã, irmãos. Você sabe muito bem, conforme a Bíblia diz, Deus não está chamando você nesta manhã para você abandonar o pecado, sair do meio dos teus parentes que não quer nada com Deus. Só que Deus hoje Ele chama você para uma terra conhecida, uma terra que emana leite e mel, uma terra tremenda, uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Que lindo, irmãos, Deus chama nós para essa terra. Mas Abraão saiu às escuras sem saber para onde ia. Mas ele creu que o Deus que ele servia era o Deus que tinha poder de colocar numa terra abençoada, uma terra frutífera, uma terra que ia produzir frutos bons. E ele sai para lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um porém, irmão. Por que Deus não pôde usar Abraão lá na tua terra? Se você ler a tua Bíblia, Josué capítulo 24, versículo 2, o povo tinha se desviado tanto da verdade, irmãos, que começaram a fabricar imagem de escultura e adorá-lo. A família de Abraão era idólatra. Se você vê lá em Josué, irmãos, capítulo 24, versículo 2, diz que os pais deles eram idólatras, fabricavam imagem. Lembra que quando Moisés sobe ao monte para orar, o povo fizeram aquele bezerro de ouro, desagradou a Deus. Deus, irmão, desagradou tanto que foi uma abominação total. Então Deus abomina a idolatria. E o povo que ele tirou do Egito agora estava fabricando imagem de escultura. Por isso que Deus precisou tirar Abraão do meio desta terra. Examine esse livro de Josué 24, 2. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Irmão? Se nós perceber que aonde nós estamos não está bom mais para nós servirmos a Deus, irmão. Irmãos, aquela igreja que pecava contra o pecado, aquela igreja que pintar o cabelo era pecado, usar brinco, esmalte, calça comprida era pecado. Hoje não é mais, irmãos. Corromperam os bons costumes. O pecado entrou na congregação. Como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo começou no espírito, acaba na carne. Só que Deus tem escolhido ali no meio, irmãos. O pastor corrompeu, ele tem uma grande membresia. Tem igreja que tem 20 milhões de membros e eles se corromperam. Queridos e ouvinte da palavra de Deus nesta manhã, você que congrega no ministério dessa forma, examine, queridos, examine. Veja que mudou tudo aí, mas mudou para o mal, mudou para o erro. O pecado entrou. Aonde entra o pecado, irmãos, o Espírito Santo vai embora. Esse ministério que pregava contra a televisão, hoje liberou a televisão. Eu quero dizer uma palavra que nesta manhã, irmãos, na direção do Espírito Santo, se a televisão entrar na tua casa por uma porta, o Espírito sai pela outra porta. Examine, meus irmãos, examine, busque a direção de Deus, busque a Deus, peça para Deus falar contigo. Deus fala com o homem, irmãos. A Bíblia diz que Ele fala em sonho, fala em visão. Talvez Deus já falou contigo para você sair deste meio. Igual Ele aparece e fala para Abraão sair do meio da tua parentela. O seu pastor se corrompeu, queridos. Mas você tem um chamado de Deus na tua vida. Não deixa que o homem venha ser usado pelo inimigo para roubar a tua bênção, não. Examina as Escrituras, é ela que fala de Jesus.
né? Sai dela. Deus tem um projeto em você, mas se você permanecer aí, irmão, não tem como. Não tem como. Ali no livro do Apocalipse, irmão, no capítulo 18, versículo 4, Deus usa aquele profeta, o grande profeta João Batista. Ele estava preso na ilha de Pátmos, irmãos, porque ele estava pagando um preço por causa da verdade. Aqueles homens queriam que ele torcesse a palavra de Deus, mas não. Ele foi um homem que viu os sinais, prodígio, maravilha. A perseguição entrou nas igrejas, mas aquele servo de Deus não abriu mão da verdade. Foi jogado lá na ilha de Pátmos, onde Deus revelou um mistério tremendo. Mistério que chega até nós nos dias de hoje, no livro de Apocalipse. Ali Deus fala com ele, Apocalipse 14, 18, 4. Sai dela, povo meu. Deus está te chamando nesta manhã, meu querido. Tu que percebeu que Deus é contigo, mas aonde que tu está não tem como progredir. Venha nos ajudar, Petuca Taranábia, a defender esse ministério santo, ó, que está aqui na Bíblia Sagrada. Que essa nação, irmãos, que essa nação, ela venha crescer, irmão, mas crescer na luz da palavra. Veja o que diz a palavra de Deus. Tantas promessas que Deus tem para nós, servos de Deus. Que lindo, irmãos. Que coisa linda. Que carinho, que amor que Deus trata a nós. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 17, 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Se nós abraçar esse evangelho da paz, esse evangelho da salvação, o ministério que Deus tem na tua vida, vai gerar muitas almas, para o reino de Deus. Através do teu ministério, almas vão aceitar Jesus. Vai nascer no teu ministério, irmão, cooperadores, diácono, presbítero, pastor, evangelista, doutores da lei, defensor da verdade, nascerão de ti. Então vale a pena, amado, pague esse preço. Ajude essa nação a proliferar na terra, no Evangelho Santo. Eu faço uma comparação, irmãos, aqui nesta manhã. Nós abraçamos a causa de Cristo, um chamado de Deus. Eu, irmão, eu sou o pastor Pedro, aqui da cidade de Botucatu. Um dia, numa certa manhã, do dia 9 de junho de 2015, eu estava em minha casa pensando o que eu faria da minha vida. As portas parece que tinham fechado, até mesmo em pranto, em lágrima. Eu orava a Deus junto com a minha esposa. Deus disse: tem sim uma porta aberta para ti. Ouvi a voz de Deus nos meus ouvidos. Casa de oração, a resposta de Deus. Eu só disse para minha esposa que havia uma porta assim para nós, mas nem comentei com ela no momento. E Deus foi aprovando, irmãos. Pela bondade de Deus, hoje nós estamos com a igreja Casa de Oração, a resposta de Deus, aqui na cidade de Botucatu, na Avenida das Hortênsias, número 880, na cidade de Botucatu, no bairro dos Convívios. Hoje Deus já preparou alguns irmãos que congregam conosco, é uma bênção.
Deus já também abriu uma porta ali na cidade de São Manuel, a qual o responsável lá é o nosso querido irmão presbítero Antônio. Também está ali, irmão, lutando pela verdade. É um homem que nós falamos a mesma língua, um homem que tem pagado um preço por amor da verdade. Então ele está ali na cidade de São Manuel, também lutando a favor da obra. Deus abençoe, presbítero Antônio, a tua vida. E mais alguns irmãos aqui comigo, amados. Eu tenho o WhatsApp, irmão, que é do pastor Pedro Leite, DDD 14 99605 2809, é meu zap. Se você quiser entrar em contato comigo, é o maior prazer receber uma mensagem de voz, de texto, tá? Vamos unir, amados, para nós vencer o pecado que invadiu a humanidade. Vocês viram que por dois motivos da destruição da época do dilúvio, foi por quê? Por causa do pecado. Por que Deus tira Abraão do meio da tua terra, dos seus parentes? Por causa do pecado. Agora nós fazemos parte da geração de Abraão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos prosseguir nessa jornada, irmão. Vamos prosseguir nessa jornada. Eu digo para você nesta manhã, meus queridos, meus amados irmãos, não estou sentindo aqui a presença de Deus, por amor da tua vida, da tua alma, irmão. E o pastor tem que dar conta, no último dia das almas, se ele conduzir ela para o inferno com falso ensinamento, com falsas doutrinas de demônio, a mensagem da serpente que enganou a Eva, tá? Que seduziu a Eva a comer a fruta do pecado, que era uma ordem de Deus para não comer. Quantos pastores, irmão, já obedeceram a mensagem da serpente, que já liberou a televisão, que liberou a calça comprida, decote, né? Meu Deus, comeu a fruta do pecado. Mas eu, irmão, junto com meus queridos, uma pequena parte, um número pequenino de pessoas que congrega comigo, uma igreja pequenininha. Perdoe, irmão, sentindo aqui a presença de Deus. Nós estamos juntos, lutando por amor da verdade. Louvado seja Deus. E Jesus, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Até o fim, louvado seja Deus, será salvo. Mas permanecer na luz da palavra, permanecer no amor do santo evangelho. Irmão, eu nesta manhã faço um apelo para você, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o pastor é enganado e segue enganando, e arrasta a multidão para o abismo. Analise, irmão, por favor, medite na palavra de Deus, medite para onde você está indo, seguindo o seu pastor. Eu quero fazer uma comparação aqui, nesta manhã. Nós temos um projeto de passar para o outro lado. Só que para nós passar para o outro lado, irmãos, nós temos que ter um piloto na nossa nave. Nós temos que ter um comandante que nos guia. Louvado seja Deus.